Israel realizou, neste fim de semana, ataques que o governo Netanyahu chamou de preventivos contra o sul do Líbano para atingir posições do Hezbollah. Segundo Israel, foi uma ação preventiva porque havia informações da inteligência de Israel e dos Estados Unidos de que o Hezbollah preparava um grande lançamento de foguetes em direção ao norte de Israel, região da Galileia, né? Tão famosa. E Israel, então, fez o ataque preventivo, teria destruído diversos lançadores e diversas plataformas de lançamento de foguetes e mísseis. O Hezbollah diz que o resultado da ação de Israel não foi lá grande coisa e que conseguiu lançar mais de 300 de foguetes. Os que foram lançados, provavelmente num número bem menor do que esse, mas os que foram lançados não provocaram danos importantes, até porque boa parte foi interceptada pela defesa de Israel. É claro que a tensão entre Israel e Hezbollah é permanente. Não é novidade, não começou ontem. Mas é claro que neste instante, dadas as circunstâncias, é mais um sinal do agravamento da situação. Tanto que chancelarias em boa parte do mundo estão recomendando aos cidadãos que evitem viajar para a região e orientando os que já estão na região, aqueles que estão passeando, aqueles que moram lá, seja no Líbano, seja em Israel e particularmente no norte de Israel, que comuniquem os consulados se está tudo bem, onde é que estão. No caso de brasileiros no Líbano, a orientação do governo brasileiro, do Itamaraty, aliás, hoje, inclusive, há um texto específico sobre isso do Jamil Chad, nosso amigo Jamil Chad, no UOL, falando sobre as recomendações do Itamaraty. Então, os brasileiros no Líbano, eles devem sair às ruas, eles devem, quando saem às ruas, portar documentos que mostrem que são brasileiros. Devem evitar aglomerações e principalmente manifestações. E, ao mesmo tempo, devem atualizar seu cadastro no consulado. Geralmente a gente fala consulado porque o consulado geralmente que cuida disso e não a embaixada diretamente, mesmo para quem está na capital, no caso Beirute. Essas recomendações foram feitas não só pelo Brasil, mas pelo Reino Unido, pela França, pelos Estados Unidos. Evitem viajar para a região e os que lá estão devem tomar essas precauções. Inclusive, alguns países recomendam até que as pessoas saiam de lá. Mas aí muita gente olha e se pergunta, mas esse aumento de tensão é real, não há dúvida? Mas qual a novidade? Qual o fato novo que leva a essas recomendações novas? O problema é que, primeiro, há o receio, até pela maneira como o governo Netanyahu lida com esses assuntos, de que em algum momento Beirute seja fortemente atingida. É claro que os lançadores de foguetes do Hezbollah ficam no sul do Líbano. Porém, o Hezbollah tem presença muito forte em Beirute. É um país pequeno, o Líbano, assim como Israel. As distâncias são curtas. Então, a decisão de um ataque a Beirute, e seria um ataque, se ele for feito da maneira como outros ocorreram, seria um ataque criminoso, porque atingiria uma região densamente povoada,
E, obviamente, muitos e muitos e muitos e muitos inocentes seriam atingidos. Como já aconteceu em Damasco. E como tem acontecido, mas aí em outra escala, né? Como tem acontecido na faixa de Gaza. Há uma lógica, ou pretensa lógica, seguida por alguns grupos de ações extremistas e até terroristas, que foi adotada pelo governo de Israel. Recentemente houve a divulgação de uma carta escrita pelo Bin Laden. E o Bin Laden, nessa carta, ele diz por que houve a decisão de um ataque em Nova York, que obviamente atingiria civis. Crianças poderiam ser atingidas, como foram, turistas e gente que não tem nada a ver diretamente com o governo dos Estados Unidos. Qual é a lógica defendida pelo Bin Laden, ou a pretensa lógica? Ora, se o governo saudita comete um crime, na visão da Al-Qaeda, o governo saudita, a família Saudi, a família real, é apóstata, não é? Portanto, ela é um alvo legítimo de ataque. A família saudita, a família real saudita e a dinastia Salman, que hoje está no poder, é um alvo legítimo. Porque é apóstata em relação ao islamismo. Essa é a posição da Al-Qaeda e era a posição de Bin Laden, depois que ele rompeu com a família saudita, que tem uma forte influência wahhabita, que é uma visão mais tradicionalista e radical do Islã. Não é? Mas, quando foi lutar no Afeganistão, Bin Laden rompeu com esses laços e passou a enxergar a família real saudita como apóstata. Porém, na visão do Bin Laden, o povo da Arábia Saudita não pode ser responsabilizado pelo que faz a família real saudita e a monarquia saudita. Porque eles não elegem a um acordo social. O país não chama saudita por acaso, vem da família Saudi. E foi uma decisão dos colonialistas britânicos, dos colonizadores. Na verdade, um nome pretensioso, né? Porque muito antes de haver Reino Unido, já havia civilização organizadíssima, onde hoje é a Arábia Saudita. Foi uma decisão política de presentear aliados dos interesses britânicos na região. Mas o povo saudita não pode ser responsabilizado. Já o povo dos Estados Unidos, na visão de Bin Laden, escolhe seus governantes e, portanto, tem participação direta no fato de criminosos ocuparem o poder nos Estados Unidos, dirigirem o país e sua política externa. E mais, diz o Bin Laden na carta, o povo dos Estados Unidos entrega seus filhos para que sejam soldados e, portanto, realizadores dos crimes idealizados em Washington. Logo, a punição pode ser coletiva. Não tem necessariamente de ser, mas pode ser. É justificável nessa visão do Bin Laden. O Hamas segue a mesma pretensa lógica, não é? Ataques a civis podem ser justificados quando ocorrem. Geralmente os ataques são a bases militares, mas quando há ataques a civis,
como houve em outubro do ano passado, eles correspondem a essa lógica. E o governo de Israel adotou essa mesma lógica há muito tempo, aliás, e faz ações punitivas que atingem a população palestina, os árabes que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E nos ataques que já realizou ao longo do tempo contra o Líbano, também fez uso da ideia da punição coletiva. Isso é claro, isso é histórico. Vale notar, porque também o Islã bebe muito em princípios do Antigo Testamento e o judaísmo, por óbvio, né, deriva daí. Vale notar que há um princípio bíblico formidável. Cada um morra pelos seus pecados. E há uma proibição, há um ditado que corria entre os hebreus, uma proibição de que esse ditado fosse usado, que dizia: os pais comem uvas verdes e os filhos embotam os dentes. Ou seja, um não pode pagar pelo que o outro fez. A responsabilidade é sempre individual e intransferível. Cada um responde pelos seus atos, a não ser aqueles que não podem responder pelos seus atos, porque são crianças ou porque têm a impossibilidade do autocontrole, né? Alguma doença que impede que eles sejam responsabilizados e, portanto, são inimputáveis. De resto, cada um deve responder pelos seus atos. Essa pretensa lógica, evocada pelo Bin Laden, usada pela Al-Qaeda, usada pelo Hamas e pelo governo de Israel, ela fere esse princípio. Esse sim, um princípio lógico, elementar. A punição não é coletiva. E aí, no caso de um ataque ao Líbano, que resposta pode dar o Líbano? As forças armadas do Líbano são, na verdade, hoje, inferiores em termos de poderio bélico, inferiores ao Hezbollah. O Hezbollah é uma força paramilitar, mas não é só isso, é um grupo político, tem representação no parlamento, não é majoritário no parlamento, tem 13 parlamentares, é um grupo minoritário, mas tem representação parlamentar, já teve mais cadeiras no parlamento. O Líbano tem uma constituição que usa um princípio sectário para a divisão do poder. Sectário não no sentido pejorativo, mas no sentido estrito do termo. O presidente deve ser sempre um cristão, maronita. O primeiro-ministro deve ser um muçulmano sunita. E a chefia do parlamento a cargo de um muçulmano xiita. Inclusive, a divisão da população por religião, ela mudou muito. Houve um crescimento considerável no número de muçulmanos, mas ainda há um percentual elevadíssimo de cristãos, principalmente maronitas. Não só, mas principalmente. E o Hezbollah é xiita. Nasceu, inclusive, como um grupo, não libanês especificamente, mas um grupo regional de defesa dos interesses da Revolução Iraniana. Então o Hezbollah, ele pode lançar foguetes, ele pode provocar danos, e no caso de uma guerra entre Irã e Israel, aí sim o Hezbollah pode ser bastante incômodo para Israel,
porque seria uma força adicional lutando pelo Irã desde o sul do Líbano, ou seja, atacando o norte de Israel. O poderio bélico do Hezbollah é maior do que o Hamas no auge do Al-Qassam, né? Que é o braço militar do Hamas. O poderio é maior. Mas não é, nem de longe, capaz de oferecer resistência numa ação militar pesada de Israel. Não há poderio aéreo, não há defesa antiaérea. Eles lutam em terra, exclusivamente em terra, com lançamentos de drones e foguetes. E quem hoje poderia deter Israel militarmente? Os países árabes, se unidos numa ação militar, produziriam uma guerra pesada, de perdas mútuas importantes. Mas dos países árabes, você tem o Hezbollah, porque o governo libanês não está em atrito com Israel. Mas a autonomia do Hezbollah é tal, e não há poder militar no Líbano capaz de desarmar o Hezbollah. Essa que é a verdade. Mas o Hezbollah representa uma parte da população. Mas é o principal grupo armado e a principal força armada dentro do Líbano. Até porque tem o apoio permanente do Irã. Outro governo árabe em confronto, este sim, confronto aberto. É o único governo árabe em confronto aberto com Israel hoje. É o governo sírio. A Síria está devastada. A Síria foi duramente atingida pela ação criminosa dos Estados Unidos. Barack Obama cometeu um crime grave e esse crime não cessou. Não cessou. A devastação continua. A Síria foi devastada, destruída. E o país se empobreceu de tal maneira que hoje a renda per capita nominal na Síria é de $500. Já foi 10 vezes maior que isso. $500. A Síria foi criminosamente devastada pelos Estados Unidos, que fizeram o mesmo na Líbia. Aliás, a Líbia que hoje anunciou corte na produção de petróleo, isso já afetou o preço, né? Por isso que valorizou a ação da Petrobras. E a Líbia segue lá com 3 governos, 3 regiões com administrações distintas, uma delas, inclusive, o Estado Islâmico. Essa é a obra do governo Barack Obama. Parceria com Joe Biden, com Hillary Clinton. Agravada depois pelo Trump, que continuou os crimes contra a Síria. A Síria não tem a menor possibilidade de enfrentar militarmente Israel. A Síria está devastada. E há uma... Nós falamos aqui outro dia do Ato César, que pune qualquer empresa que contribua, que colabore, que trabalhe na reconstrução da Síria. Isso é criminoso. Um ato de Donald Trump mantido por Joe Biden. Mais um crime dos Estados Unidos contra os sírios. A Arábia Saudita, ela olha como espectadora. A aproximação com Israel, que poderia ser uma decorrência daquele acordo Abraão, que permitiu uma aproximação entre Israel e Emirados Árabes, Israel e Bahrein, Israel e Marrocos.
A Arábia Saudita não assinou, mas ela se viu próxima de começar a conversar. Só que, paralelamente, numa grande jogada da diplomacia chinesa, a Arábia Saudita e o Irã conversaram e decidiram reabrir embaixadas, ter relações diplomáticas normais. Só que, primeiro, o Irã não é árabe. Há muitos árabes lá, né? Mas não é um país, não é uma sociedade árabe. É persa, embora, repito, haja muitos árabes, inclusive muitos que se passam por persas, na verdade são árabes, depois de vários movimentos históricos. E a Arábia Saudita fica como espectadora. E a Arábia Saudita é seguida automaticamente por Emirados Árabes e Bahrein. Quem tem independência em sua política externa é o Catar. Mas militarmente o Catar é dependente dos Estados Unidos. Aliás, a maior base militar dos Estados Unidos na região fica no Catar. Então, o Egito tem tido atritos diplomáticos com Israel. Mas as relações estão estabelecidas desde Anwar Sadat, que aliás foi assassinado por isso, por ter feito a paz com Israel. Mas o Egito também não ensaia qualquer movimento militar. E depois do que aconteceu em Gaza, e está acontecendo na Cisjordânia, e continua acontecendo em Gaza, aliás, houve uma ordem, parece que virou-se a repetição do dia, né? É o moto contínuo. Moradores do centro da faixa de Gaza, saiam daí. Saiam do norte, saiam do sul, saiam do centro. É intencional, né? Você vai provocando um esgotamento moral, uma desilusão, e matando mulheres e crianças, ou seja, matando o futuro daquela gente. Bom, é um governo que tem o Smotrich, o sujeito cuja tese é essa. Ou existe um povo ou existe o outro. A coexistência é impossível. Isso é o Smotrich. E não há perspectiva. Então quem pode entrar em guerra com Israel? O Irã. Só que se o Irã entra em guerra contra Israel, os Estados Unidos entrarão na guerra. Contra o Irã, obviamente. O Irã sabe disso. E não quer isso. Não quer isso. O Irã foi provocado, provocou também, mas foi provocado até o limite. Mas não deu o passo decisivo pela guerra. A própria morte do Hanier, ela se dá no dia da posse do Pezeshkian como novo presidente do Irã. Hanier como convidado do governo iraniano, morto em Teherã. É uma provocação clara, não pelo Hanier, mas pelo lugar, pelo dia, pelo acontecimento. Isso depois do ataque ao consulado, colado à embaixada iraniana em Damasco, e que matou oficiais iranianos. E houve aquele festival de respostas, né? O Irã mandou foguetes, Israel mandou foguetes, mas sem vítimas. Calculado um ataque e também o outro para não provocar vítimas. Até o dia da semana escolhido. Ataque do Irã num sábado. O dia santo em Israel. Ataque de Israel ao Irã, uma sexta-feira, um dia consagrado a Deus pelos muçulmanos e, portanto, de ruas mais vazias, fábricas fechadas, etc. Agora, essa alternativa desapareceu. Os ataques de faz de conta. Mas o Irã sabe que atacar Israel, além, claro, da resposta israelense, que é capaz de se defender e muito bem, haverá a participação dos Estados Unidos. E não numa ocupação que poderia ser trágica para os Estados Unidos, mas ataques, desde navios, desde aviões.
o povo em Gaza, o povo no Líbano, o povo na Cisjordânia e o povo em Israel. Essa gente está muito cansada e não vê perspectiva. Pelo mundo, vamos ouvir o governante A, o governante B, o governante C, o Biden, o Xi Jinping, o Lula, o Macron, e todos dizem a mesma coisa, o mesmo mantra. Ah, 2 estados. Parece a resposta que resolve tudo, inclusive livra o entrevistado de dar mais explicações, não é? Essa possibilidade hoje, ela é irreal. E com essa temporada de devastação em Gaza, ela se torna ainda mais distante, irreal. Para os palestinos, ela não serve mais. E para Israel, ela não serve mais. Único Estado, então. Único Estado. Porém, sem característica racial. Um Estado dos 2 povos. Nenhum desses povos caiu de paraquedas ali, vale ressaltar. Estão lá milhares e milhares de anos. Nenhum deles está lá como invasor, vale ressaltar. Então, um único Estado. Todos com o mesmo direito, a mesma cidadania, o mesmo nível de cidadania. E cada um voto. Cada cidadão, um voto. E aí você vê quem faz maioria, quem forma governo, as coalizões. Isso também não é acatável para israelitas e para árabes que vivem na região. Israelenses são todos, né? Israelitas, o povo de Israel. Então, e a questão de Jerusalém? Qualquer Estado palestino, para os palestinos, significa ter Jerusalém como capital. Para Israel, Jerusalém é sua capital indivisível. Não há solução à vista. E essas guerras vão se somando e continuarão. A situação só vai se agravar, meu caro Ronald Gimenez.